Oi, vocês de novo? Bora para um vlog? Se antes eu era 100% leitora, gente, agora eu tô 200%. Foi uma ideia boa, eu não tinha pensado nisso. Gente, eu amo amar histórias, eu amo amar livros. Esse aqui é um livro com lobisomens que calhou de ser uma coisa que eu adoro. Eu tava olhando assim e fazia... Oi, eu sou a Cata e aqui a gente fala sobre e ler livros. E o que eu mais tenho feito ultimamente é gravar vlog lendo livros com vocês, e é o que esse vídeo aqui vai ser também. Eu tô desde o começo do mês, quando eu gravei a minha TBR, pensando em fazer um vlog lendo livros nacionais. Ah, mas livros nacionais é um gênero literário? Não, a resposta é não, tá? Mas volta e meia, gente, eu faço esse estilo de vídeo onde eu leio diferentes livros de diferentes gêneros. Pode ser conto, pode ser romance, pode ser comédia, pode ser livro, pode ser HQ, pode ser conto, pode ser romance romântico, pode ser thriller, pode ser qualquer coisa, tá? Pode ser qualquer coisa, desde que seja um livro escrito por um autor brasileiro ou uma autora brasileira. E agora eu tô com vários livros de autores brasileiros aqui na estante, no Kindle, e eu achei que era a hora certa, tá? Eu não defini todos os livros que eu vou ler ainda, eu nem ia começar esse vlog agora, só que eu acho que eu tô enrolando muito, porque, por exemplo, eu queria ter lido nesse vlog Virgínia Mordida, só que eu já li esse livro antes, que é de autoria de Giovana Vieira, eu já li ele em um outro vlog aqui no canal com vocês durante o feriado de Páscoa, me adiantei, não me aguentei, não me segurei, gente, mas eu amei o livro, que livro bom, que livro incrível. O vlog vai estar aqui no card para quem quiser assistir. Só que agora, nessa semana, chegou um livro para mim que eu recebi da editora Alt, que eu tava animada para ler. Pensa numa pessoa que tava afim de ler esse livro, que é Balela, da Solange Quioro. Pera aí que eu vou pegar o livro. Desde que eu descobri que esse livro lindíssimo ia ser publicado e que a autora ia lançar um outro livro, né, eu fiquei muito animada, porque a Solange Quioro escreveu também Reticências, que é um livro que eu amo. Eu não sei se vocês lembram de me ver lendo esse livro aqui no canal, mas eu li ele aqui com vocês há um bom tempo, faz uns 4 anos, talvez 3, por aí, e foi um livro que eu simplesmente amei, gente. E aqui não está sendo diferente, porque eu já comecei a leitura. Eu tava até agora gravando um vídeo lá pra minha rede vizinha, foi uma coisa super na emoção, assim. Meu arroba lá é Cata Jukoski no TikTok, pra quem quiser me acompanhar. E os meus links estão aqui na descrição do vídeo. Só que assim, gente, foi uma coisa muito emoção mesmo. Geralmente eu faço um roteiro, né? Anoto os principais pontos que eu não quero esquecer de falar, penso, escrevo o roteiro realmente. Só que assim, em vídeos de vlog, que nem é o caso aqui, em vídeos pra rede vizinha, quando eu não terminei de ler, eu vou lá e faço uma coisa super na emoção, e foi o que ficou esse vídeo. Ficou muito legal, eu gostei bastante dele, mas foi uma coisa assim, uou, sabe, de momento. Então quando eu terminar de ler, eu vou voltar lá e vou fazer um vídeo mais elaborado, com mais informações ainda, né? Mas eu gostei muito de como o vídeo ficou e eu tô animadíssima pra ficar falando sobre essa história. Por isso até que eu fiquei motivada pra começar esse vlog agora, esse vídeo agora, porque eu quero comentar sobre esse livro com vocês. E assim, gente, eu acho que eu tô na aura comédia romântica, eu acho que eu tô na aura, assim, ai, de querer dar risadinha, o tanto que eu estou dando risadinhas com esse livro. E principalmente com o divo do Eric. Gente, o Eric é maravilhoso, ele é o interesse romântico da protagonista. Aqui tem algumas tropes, né, que a gente conhece. Por exemplo, o namoro falso, né, o fake dating, que os dois personagens vão viver. Mas esse aqui é um livro muito cheio de particularidades também, sabe? Apesar de ter alguns elementos que caracterizam aí o clichê, né, que a gente já conhece de livros de romance, de rom-coms, a autora trouxe aqui alguns elementos que eu tive muita facilidade de me relacionar e isso me aproximou ainda mais da história. Aqui, então, a gente vai conhecer a Pietra, que é a nossa protagonista, e ela tá vivendo um momento muito decisivo na vida dela, nos seus 25 anos aí. Então, muitas pessoas podem se relacionar com isso também, porque ela acabou de ser demitida, ela perdeu o emprego, então ela tá meio dividida, assim, porque ela odiava o lugar que ela trabalhava, então ela tá meio aliviada, mas ao mesmo tempo existe uma cobrança muito forte dos pais dela na vida dela, que eles querem que ela tenha um emprego incrível, maravilhoso. Então ela não sabe muito bem como contar essa notícia pra eles e ela também não sabe o que ela quer fazer. Ela não sabe se ela quer seguir no jornalismo, então ela tá vivendo um momento muito complicado. E pra piorar a situação, a amiga com quem ela mora vai morar com a namorada e a Pietra então acha que ela não pode ficar ali atrapalhando esse momento das duas, né? Então ela vai morar com o padrinho dela, né, com o dindo dela, que é um cara sensacional, gente. Ele simplesmente, junto com o pai da Pietra, fazia parte de um grupo, e esse grupo era muito famoso, mas até que
acabou por conta de algumas coisas não muito legais que aconteceram ali. Então a Pietra também tem uma relação, uma proximidade ali com a música que a gente vai descobrindo aos pouquinhos conforme a história vai acontecendo. A protagonista também tá vivendo um momento assim, gente, de caos, sabe? Ela vai morar com o padrinho, num cantinho ali da casa, ela não conta pros pais que ela tá desempregada e os pais dela são até um pouco invasivos, bastante invasivos, principalmente a mãe dela, que fica dando pitaco e perguntando e ligando toda hora, até que chega um momento que ela não consegue mais se esquivar disso e acaba inventando que ela tá namorando. Mas ela não fala quem é a pessoa que ela tá namorando, não fala nada, ela só ignora, mas chega um momento, né, que isso vai ficar um pouco complicado de esconder. A Pietra, até certo ponto, tá conseguindo levar isso adiante, essa mentirinha adiante, mas quem não consegue é o Lunito. Quando ele é um pouquinho pressionado pela mãe dela, ele acaba simplesmente falando que ela tá namorando o vizinho deles, que é o Eric. E o Eric, gente, é um cara que a Pietra não curtiu tanto assim, porque eles tiveram alguns encontros um pouquinho desastrosos ali. Um momento no elevador que ele vira café nela, umas coisas mais ou menos assim. Só que o Eric, minhas amigas, meu Deus do céu, ele é aquele cara gente fina, que todo mundo gosta, ele é divertido, ele é engraçado, ele é alto astral, ele é alegre e ele tá sempre com uma resposta sarcástica na ponta da língua e ele tá sempre pronto também pra flertar com ela. Isso aqui é sensacional, ele tá toda hora dando em cima dela e ela muitas vezes nem percebe porque ela tá com uma raivinha dele, tá? Por tudo que ela tá passando, por tudo que aconteceu entre eles ali, ela tá com uma raivinha dele, mas lá no fundo a gente sabe, gente. A gente sabe que ele gosta dela, a gente sabe que ela gosta dele e a gente ama os dois, tá? Eu tô apaixonada por eles. Até aqui onde eu tô tem muita coisa pra acontecer, né, gente? Ontem de noite eu comecei a ler o livro, eu tive que me segurar porque eu tava com sono e porque eu queria começar esse vídeo com vocês. Eu queria ter livro pra ler nesse vídeo com vocês. Eu agora tô na página 120 e ele é um livro super curto, bem rapidinho de ler. Tem 234 páginas, então é assim, aquela leitura de um dia, sabe? Bem rapidinho, coisa rápida, mas que preenche o nosso coração. Eu tô tão apaixonada pela história, tão apaixonada pelos detalhes que a autora trouxe e pelos personagens. Eu amei o Lunito e eu esqueci de mencionar, pelo amor de Deus, o Bombom. Aqui o Bombom. O Bombom também é um dos grandes responsáveis da aproximação da Pietra com o Eric. Porque o Bombom nada mais é do que o cachorrinho do Eric que o Lunito cuida ali de vez em quando e, consequentemente, a Pietra vai acabar cuidando também. Ele se apaixona por ela se afeiçoa muito a ele também e isso aproxima ainda mais os dois personagens, no caso, a Pietra e o Eric. Eles têm vários momentos, os personagens, muito engraçados juntos, não só entre os dois, mas com o Lunito também. Eu gostei muito de ver a protagonista com as amigas dela também, contando um pouquinho mais de como funciona aquela dinâmica, que elas nem queriam que ela fosse realmente embora de lá, mas ela estava desempregada, muitas situações acontecendo, né? Ela não queria interferir naquele momento ali, já que elas estão começando uma nova fase da vida. E eu entendo muito ela nesse ponto também, porque eu também sairia. Então esse aqui é um livro que eu acho que a gente consegue ir se relacionando também. Eu tô adorando tanto o Eric, gente, pelo menos até agora, tá? Eu não sei se a autora vai seguir aquele padrão, assim, de romances, que daqui a pouco acontece alguma coisa e eles se afastam. Eu não sei como é que vai ser, mas até agora eu tô achando muito legal, principalmente essas particularidades que ela trouxe na história. Essa parte da família da protagonista tem um envolvimento com a música, e eu nem vou falar muito sobre isso porque eu acho muito legal ir descobrindo vários detalhes. O título da história também faz muita referência a isso, e não só o título, né, mas a própria capa. Por exemplo, aqui, Semba, que tá escrito na eco bag, era o nome do grupo, que o pai dela e o Dindo faziam parte, o tio dela também fazia. Então eu acho que esses pequenos detalhes foram me conquistando tanto, sabe? Mas não só isso, tá, gente? Fazia muito tempo, inclusive, que eu não achava o interesse romântico de uma protagonista tão interessante e tão legal quanto eu tô achando o Eric, tá? Ele era um jogador de vôlei, agora ele é técnico de vôlei, e é muito legal a forma como ele vê a vida. Ele tem 29 anos por aí, e ele até fala um negócio muito interessante, dizendo assim, quem que tá aonde pensava que ia estar aos 29 anos, sabe? E eu fiquei me questionando muito isso. Alguém deve estar, mas não sou eu. E a partir de um certo momento eles vão construindo uma relação, a protagonista quando vê já tá contando histórias pra ele, até que chega o momento desse fake dating, né, desse namoro falso acontecer, já que os pais dela acabam meio que invadindo a casa ali, dão de cara com o Eric, e aí ele entra meio nessa mentira, ele aceita tudo isso, né, mas ele aceita tão de bom grado, ele é tão legal, ele não quer nada em troca, ele só aceita fazer parte desse namoro falso, desse teatrinho. Acho que deu pra perceber que eu tô gostando bastante do livro, né, gente? Eu dei muita risada com a história, tá? Vários momentos do livro eu queria ter até gravado, gente. Devia ter gravado. Eu tava olhando assim e fazia...
Sabe? Ai, meu Deus. Eu tô adorando a interação dos personagens, eu tô gostando muito de ver a Pietra se soltando também. O Eric, eu não vou nem falar nada, gente. Ele é aquele cara divertido, ele é muito alegre, sabe? Ele tem sempre uma piadinha pronta, um comentário sarcástico. Ai, gente, eu estou adorando esse personagem e eu tô adorando os dois juntos. Eu acho que tá muito legal. Espero que continue dessa forma. Eu tinha muitas expectativas para esse livro, por ser um livro da Solange Quioro, que é uma autora que eu gosto. E tá, assim, sendo sensacional, tá? Essa aqui vai ser a primeira leitura que a gente vai fazer aqui em vídeo. Eu não sei ainda quais são os outros livros que eu vou ler, mas eu queria mostrar aqui pra vocês alguns que já estão mais ou menos encaminhados aqui nas minhas leituras. Ai, gente, eu até esqueci de mostrar pra vocês, ó, vieram vários brindes dentro do livro, eu esqueci de mostrar. Ai, coisa mais bonitinha, eu tô apaixonada, gente. O livro todo é muito lindo. Eita, que prendeu aqui. Vieram aqui vários adesivos, ó, o Bombom, gente, coisa mais fofa, a Pietra, o Eric e o Lunito. Sensacional, gente. Divo impecável, eu adorei ele. Veio esse cardzinho aqui também que eu tô adorando, que a Alt sempre manda pra gente, porque eu tô pensando em colocar na minha estante, dando uns detalhes assim, e ele fica de pé, sabe? Não corre o risco de dobrar, sabe, por ser menorzinho e um pouquinho mais durinho. Eu gostei muito. E veio também o marcador de páginas, né, que eu vou mostrar aí pra vocês. De um lado a gente tem o Eric e do outro a gente tem a Pietra, aqui na capa. Eu amei, amei. Tô usando pra marcar o livro, óbvio. Eu amo ter marcadores de páginas. Nem parece que existiu um período da vida, lá por 2000 e alguma coisa, que marcador de página era raridade. Eu lembro que eu tinha um marcador de páginas do livro Amanhã, quando a guerra começou, que eu amava. Eu não sei como eu consegui aquele marcador, eu não lembro. Só que foi um momento da minha vida, eu ficava chocada que eu tinha um marcador combinando com o livro. Eu ficava enlouquecida. Mas agora vamos voltar aqui aos livros que eu queria ler. Eu tenho aqui um livro que se chama Tempo Abstrato, de Amanda Pickler. Eu vou abrir aqui pra mostrar a capa pra vocês, mas vou deixar a capa coloridinha aí pra vocês também. Aqui está ele. Eu tô lendo esse livro por indicação da Ju, do canal Ju and Books. Faz um bom tempo que eu ouvi ela falar no livro, mas até então eu não tinha pego pra ler. Tá disponível no Kindle Unlimited, que é por onde eu tô pegando. E aqui, gente, eu li 10% do livro até agora. E é um livro que eu tô bastante intrigada pra saber mais sobre ele, porque ele tem um certo mistério aqui na história. A protagonista aqui também tá vivendo um momento complicado ali no trabalho dela, mas antes esse fosse só o problema dela. Porque um belo dia ela acorda com uma dor de cabeça, com um desconforto, uma dor muito grande, e ela começa a perceber que algumas coisas estão muito diferentes, que o cabelo dela tá diferente, e ela começa a fazer meio que uma tour, assim, passar por lugares que ela conhece. Ela vai na casa da família dela, todo mundo age estranho com ela. Ela vai até a casa da irmã dela também, que é a única pessoa que dá mais ou menos uma orientação ali pra ela entender o que tá acontecendo. E a partir desse capítulo que eu parei, é que eu acho que vai ser um pouco mais explicado o que tá acontecendo, porque até agora eu não entendi praticamente nada. Pelo que eu vi na sinopse do livro, a protagonista fica meio que indo e vindo no tempo, assim, mas eu não entendi muito bem se isso vai ser explicado, se essa questão de viagem no tempo vai ser realmente uma questão, ou só se ela simplesmente vai e volta, e o importante é o que ela tá vivendo, porque ela tem alguns prazos, eu percebi aqui já nesse capítulo, ela tem algumas coisas que ela tem que fazer, e ela vai ter que lidar realmente, né, com as mudanças que aconteceram, porque muita coisa aconteceu nesse tempo que passou, que eu acho que foram 10 anos, se eu não me engano. Eu tô bem curiosa pra saber como é que isso vai ser desenvolvido, então essa daqui vai ser mais uma das leituras que eu vou tentar fazer aqui nesse vlog depois que eu terminar de ler Balela. E eu também adorei a ilustração dessa capa, tá lindíssima. Aqui no Kindle eu tô olhando que eu tenho outros livros também que eu tenho muito interesse em ler. E esses livros são livros muito elogiados, por exemplo aqui Gay de Família, do Felipe Fagundes, é muito elogiado. O autor também vai ter um lançamento nesse ano, né? Tô a fim de ler. Eu tava pensando em, de repente, talvez ler algum dos livros nacionais da minha meta de leituras pro ano também. Acho que era uma ideia. A gente tem, acho que 3 livros nacionais na minha meta ainda. Mais ou menos 9 horas, do Vitor Martins. Santo de Casa, do Volpe, do Stefano Volpe. E do Aislan Monteiro é Estúpido Cupido. Estúpido Cupido, eu acho o nome. Então, de repente, se eu conseguisse comprar algum desses 3 aí, eu poderia fazer essa leitura. Foi uma ideia boa, eu não tinha pensado nisso. Que daí eu já cumpro mais uma meta do ano, né? Virgínia Mordida, inclusive, era uma meta de leitura pro ano e foi um livro que eu amei. Então acho que eu tô acertando muito. Como eu falei pra vocês, eu tô com muitos livros nacionais aqui pra ler, né? Outro exemplo é esse livro aqui que se chama Vermelho, da Paula Febe. Eu tô pensando muito bem se eu vou ler esse livro agora. Ui, ele veio com alguns brindes belíssimos, já mostrei um unboxing com vocês aqui no canal. Só que esse aqui é um livro bem diferente do que eu tô acostumada a ler, tá, gente? Bem diferente mesmo. Pelo que eu entendi, é uma coisa mais suspense, algo assim, sabe? Porque aborda também
práticas sexuais, por exemplo, BDSM, só que eu acho que de uma forma mais, sabe, não dark romance, uma coisa meio diferente disso. Então, ao mesmo tempo que eu tô bem curiosa pra ler, eu tô com um pouquinho de medo por não ter lido nada parecido até então, pelo menos é o que eu acho, né? Não tenho certeza porque eu não li o livro ainda. Mas então, se eu for ler, eu vou dando minha opinião sobre ele aqui pra vocês. Eu queria pelo menos dar uma olhada no livro pra sentir a vibe dele, talvez eu esteja exagerando um pouquinho, não sei. Esses são alguns dos livros então, logo mais eu volto pra atualizar vocês. Não esqueçam de se inscrever no canal, de hypar o vídeo, de deixar o like de vocês também e de me acompanhar nas redes vizinhas, tá? Podem me indicar aí nos comentários também outros livros brasileiros que vocês gostariam que eu lesse, que eu vou adorar as recomendações de vocês, tá? A gente se vê daqui a pouco mais quando eu voltar aí falando mais um pouco sobre Balela, porque eu tenho certeza que eu vou ter muito pra dizer sobre esse livro ainda. A cada vez que eu sento pra ler o livro, vai me dando uma tristezinha, vai me dando um sentimento assim, porque tá acabando. Eu tô mais perto do fim e eu não quero acabar. Eu sentei aqui na rua agora, então vocês podem estar ouvindo alguns barulhos de carro passando, moto, enfim. Mas eu queria sentar num lugar diferente porque tá bem fresquinho hoje, tá um dia gostoso, tinha um solzinho tão lindo e eu acho que esse enquadramento vai tá tudo. Porque eu tava olhando aí, acho que vai tá bonito. E assim, gente, eu tava lendo aqui agora, no capítulo 17 e 18, aconteceram coisas. Aconteceram coisas. Eu tô me divertindo muito com esse livro, gente, não tem o que falar, eu tô adorando essa história. E eu acho que ainda hoje eu consigo terminar o livro, não tô com pressa de terminar nem nada, mas realmente é uma leitura muito rápida, acho que dá pra ler em um dia tranquilamente. A história me conquistou, os personagens me conquistaram, a ambientação também, tudo aqui funcionou muito bem pra mim e eu tô toda apaixonadinha por esse livro. Ai, gente, eu tô tão feliz de ter pego esse livro pra ler que vocês não têm ideia. Eu tô me divertindo tanto com essa história. E chegamos no capítulo 21, página 186. Falta muito pouco. Terminei de ler Balela, gente, que delícia de leitura, que delícia, Solane Kioro, obrigada por tudo, obrigada por tanto. Eu fiquei apaixonada por essa história, terminei de ler no sábado, hoje já é segunda-feira e eu vergonhosamente não li nada final de semana além de Balela, tá? Eu tava com muita preguiça, fiquei só assistindo série, fazendo nada. Porque eu não fiquei muito animada pra ler, então eu tive que ir pra um plano B, porque esse vídeo tinha que sair amanhã, terça-feira. Só que não vai acontecer isso, porque eu só li Balela até agora. E não que não seja o suficiente, porém eu queria ter mais algumas recomendações aí pra dar pra vocês, né, de outros livros brasileiros. Mas assim, gente, eu amei do início ao fim, não tem nada que eu não tenha gostado. Eu gostei do final, gostei do começo, gostei do meio, gostei do fim. Ai, me diverti tanto com essa história, foi tão fofinha, foi o que eu precisava. Eu cheguei à conclusão que eu precisava desse livro, então muito obrigada, editora Alt, por ter me mandado essa história. Fiquei apaixonada, uma vibe super levinha, super engraçada também, cômica. O protagonista aqui, o Eric, divo, adorei ele. A protagonista também, eu amei ela, amei a Pietra. Adorei tudo, gente, adorei tudo. Que livro legal, que livro divertido, foi maravilhoso. E na sexta-feira também, enquanto eu tava lendo em vlog aqui com vocês, eu acabei mandando mensagem pro pessoal da Galera Record perguntando se por um acaso eles poderiam me mandar, como quem não quer nada, o e-book de Santo de Casa, já que eu sou parceira da editora nesse ano. E não é que eles me mandaram, então tá aqui, ó, Santo de Casa do Stefano Volpe, que é um autor que eu adoro também. E tá aqui pra ler. Eu devia ter começado a ler final de semana, mas aí toda vez que eu pensava em ler, me dava assim, ai, não tô muito afim. E acabei não lendo nada. A única coisa que eu terminei de ler no final de semana foi Balela, que eu tava ali já engrenada. Mas Santo de Casa, então, vai ser a minha próxima leitura aqui do vlog. Eu queria, pelo menos, terminar de ler Santo de Casa e Tempo Abstrato com vocês aqui em vídeo ainda, pra ter mais algumas indicações pra vocês, né? Só que eu não sei quanto tempo eu vou levar pra ler Santo de Casa, porque é um livro de 200 e poucas páginas, mas eu sei que ele tem um lado mais melancólico, mais reflexivo, então pode ser que eu fique aí absorvendo um pouco mais a história por um tempinho. E eu tô lendo tanta coisa, gente, ao mesmo tempo, é mais fácil perguntar o que eu não tô lendo do que perguntar o que eu tô. Então a minha próxima leitura, gente, vai ser Santo de Casa, e eu vou continuar também Tempo Abstrato, que até agora eu não peguei mais nada pra ler. Continuo ali no mesmo lugar que eu tava antes, quando eu iniciei o vídeo com vocês. Então agora eu vou trabalhar, e na volta eu quero ver se eu consigo começar a ler Santo de Casa pra trazer uma atualização aqui pra vocês. Aconteceu uma coisa, gente, eu queria ter gravado um vlog lendo Santo de Casa do Volpe, só que, gente, eu li tudo ontem de noite.
É sinal de que o livro é muito bom? É sinal de que o livro é muito bom. E foi justamente o contrário do que eu achei que ia acontecer, né? Porque eu achei que eu ia demorar um pouco pra ler o livro. Desde que eu comecei o primeiro capítulo, a primeira frase do livro não deu pra parar. E realmente, assim, não deu pra parar. Eu tinha tempo, eu tinha disposição. Então eu fui até o fim. Eu levei umas boas horas lendo, né? Dei umas paradinhas, né? Não foi assim, aí 1 hora sentei e li, não foi isso. Mas foi uma história que me sugou, que me puxou pra dentro dela e eu não conseguia largar. Eu até achei que nesse mês ainda não ia conseguir ler mais nada, não ia dar tempo, né, porque hoje é o último dia do mês, mas eu acho que de repente dá tempo de ler tempo abstrato ainda hoje, então talvez, não sabemos, é uma grande incógnita. Vamos focar agora em Santo de Casa, porque eu preciso falar sobre ele com o coração. Gente, eu amo amar histórias, eu amo amar livros, e assim, eu não sou uma pessoa formada na área de literatura, não tenho especialização em nada nesse sentido, só que eu sou uma pessoa que eu gosto muito de ler, que eu aprecio narrativas, e eu acho que o Volpe fez aqui, a forma como ele quis contar essa história, foi impressionante, tá? Foi impressionante. Eu falo isso com uma bagagem muito grande, né? Tendo consumido muito conteúdo da nossa literatura e gostando muito de consumir a nossa literatura, principalmente. Mas aqui na história em Santo de Casa, a gente vai acompanhar uma família se reunindo para resolver questões burocráticas e se reencontrando, né? Para fazer o velório ali do patriarca dessa casa, que é o Zé Maria. Um cara muito bem visto pela sociedade, ali no lugar onde eles moram, todo mundo adora ele. Só que dentro de casa ele não é esse santo que as pessoas pensam que ele é, sabe? E todas as relações dessa família são moldadas pela violência desse cara, sabe? Que é uma pessoa que violentava toda a família de diferentes formas, físicas, psicológicas, enfim. O que criou pessoas até perigosas em alguns momentos, sabe? Com visões deturpadas das coisas, porque foi o que eles aprenderam. E o Volpe discorre muito sobre isso. Eu acho muito interessante que nos livros dele, nos que eu já li pelo menos, ele aborda profundamente, ele vai a fundo nos temas que ele se propõe a trabalhar, sabe? Ele não fica só no raso, ele vai adiante, ele constrói os personagens e a gente consegue sentir o que ele tá querendo dizer na história. Eu tenho achado muito importante recentemente, nas leituras que eu tô fazendo, eu ver a verdade nos livros, e eu percebi que eu tenho comentado muito isso pra vocês nos vídeos, que é uma questão aqui nesse livro também. Eu senti uma verdade tão grande na história, no sentido de que eu poderia enxergar essa família na realidade, sabe? E um fator muito importante pra isso tem sido a forma como as narrativas, né, que eu leio, são construídas. E aqui a gente tem uma construção narrativa muito interessante da parte do Volpe, a escolha dele achei muito inteligente, inclusive, que ele traz um narrador. A gente tem um narrador que sabe dos anseios, que sabe das questões, dos mistérios, ali, dos segredos dos personagens, porque a gente tem alguns mistérios que acontecem aqui na história, são algumas revelações que são importantes para a narrativa. Só que a gente tem também múltiplos pontos de vista, né? Ou seja, a gente vai acompanhar a Ruth, que é essa mãe, né, a matriarca ali da família, que guarda muitos segredos, que resolve muitas situações, sabe? Que é aquela pessoa que tá sempre por trás de alguma coisa, tentando fazer a vida de todo mundo acontecer, enquanto ela vivia o inferno na mão daquele cara. A Ruth também é aquela mãe que queria muito que os filhos fossem embora de casa, e eles de fato vão, enquanto esses 3 filhos também, que dividem, né, a narrativa junto com ela, né, que tem os seus próprios capítulos, também desejavam ir embora, porém com aquele receio de deixar a mãe sozinha com um cara tão violento quanto o pai deles. Então existe essa barreira na relação deles, sabe, gente? Porque a gente vê muito dos personagens, a gente vai conhecer muito a fundo o que eles pensam, o que eles fazem, o que eles não fazem e quem eles se tornaram muito por conta das atitudes do pai. Tudo que esse pai fazia refletia neles de uma forma, às vezes, não tão positiva assim. Por exemplo, atitudes machistas, para dar um grande exemplo aqui. E esses irmãos, cada um deles tem a sua particularidade, sabe? A Bettina, que é uma mulher trans, ela tá ali para resolver o funeral, tem várias partes burocráticas para serem resolvidas, e isso fica na mão dela. Tem também o Alex, que é outro dos irmãos, e o outro irmão, gente, eu me esqueci o nome, meu Deus. Mas eu sempre me esqueço os nomes dos personagens. E a Ruth é a mãe, não sei se eu falei o nome dela ou não pra vocês, me esqueci agora. E assim, gente, eu tô digerindo a história ainda, tô pensando sobre ela, deixa eu virar essa luz mais pra cá, sim, aí. Porque muita coisa acontece, a parte da construção dos personagens em meio aos traumas, em meio à família, porque a gente acompanha também algumas coisas que já aconteceram no passado, então a construção narrativa é muito importante para essa história impactar tanto quanto ela impacta e para ela acontecer. O final eu fiquei assim,
sem muita reação, sabe? Eu tô realmente digerindo a história por conta do final. Eu acho que foi, assim, arrebatador. Eu acho que arrebatador é a palavra. Eu tenho muito pra falar ainda sobre o livro, eu acho que eu vou pensar mais sobre ele, vou voltar aqui pra falar ainda mais pra vocês, mas eu queria trazer aqui a informação de que eu terminei de ler o livro, né? Porque eu não queria que passasse tão em branco assim, eu queria trazer um momento sobre esse livro aqui, só que agora eu tenho que ir pro médico, eu tô meio atrasada. Então agora na viagem eu vou tentar ler Tempo Abstrato, mas na volta, né, em outro momento, eu vou falar mais sobre Santo de Casa, porque eu tô organizando as minhas ideias, eu não fiz roteiro nem nada, assim, vlog eu não faço roteiro, tá, gente? Eu só venho e falo com o coração mesmo, que foi o que eu fiz agora, geralmente em resenhas, assim, que eu faço um roteiro mais elaborado, mas não foi o caso aqui. Então, assim, gente, eu tô com o livro aqui, ó, sabe? Tá na minha garganta, assim, ai... Gostei muito dessa história, recomendo muito a leitura. É assim, gente, um livro revoltante, um livro impactante, reflexivo. Tudo que eu gosto de ler numa história tem nesse livro aqui também. E assim, não me surpreende o Volpe estar fazendo um livro tão bom de forma alguma, porque ele é um escritor de mão cheia, pelo menos na minha opinião. E eu gosto de pensar que eu reconheceria um texto dele mesmo se eu não soubesse que foi ele que escreveu. Não sei se eu ia conseguir, mas eu acho que sim, porque ele tem uma particularidade, uma coisa que é só dele, gente, uma identidade. E isso é muito difícil de fazer, tá? Muito difícil. Oi, vlog! Eu tô aqui há alguns dias sem aparecer, tá? Eu me dediquei aí nos últimos dias, na última semana, a ler Tempo Abstrato. E eu tô sentindo que eu tô indo bem devagar nessa história, tá? Então acho que eu vou demorar um pouco mais pra terminar de ler. Acho que tem algumas coisas que eu não tô entendendo tão bem, assim, então tô indo um pouco mais devagar. E acho que o último dia que eu atualizei esse vlog foi no feriado, semana passada, mas também não deu tão certo assim, porque do nada deu um BO no meu microfone, eu peguei ele e ele tava assim, e aí quando eu olhei pra ele, ele tava assim. E eu falei, meu Deus do céu, e parou de funcionar. Eu até gravei um pouquinho com áudio pra vocês lá em casa, quando eu tava lendo lá no pátio, mas não deu certo, então vou ter que descartar essa filmagem aí, porque ficou só assim, ó, pi, o áudio, não sei porquê. Aí o Felipe arrumou o microfone e deu tudo certo, mas isso me deu uma boa de uma desanimada, tá? Então, desde semana passada, desde quinta-feira, hoje é terça, que eu não gravava nada. Desde quinta-feira eu não gravei mais nada. Eu não editei nenhum vídeo, nem pra TikTok, nem nada. Não fiz mais nada mesmo. Agora que eu sentei aqui pra gravar alguns vídeos hoje que eu me animei de novo. E também acabou de chegar aqui em casa Garra, da Liz Vilas Boas, que é um livro de fantasia. Esse aqui é um livro com lobisomens que calhou de ser uma coisa que eu adoro. E eu acho que vai ser uma das minhas próximas leituras, tá? Eu comprei ele numa promoção, chegou essa semana, chegou ontem, eu acho. E ele veio com alguns brindes também, publicado aqui pra nós pela editora Rocco. Veio com esse marcador de páginas e esse cardzinho aqui que eu vou deixar aqui na estante. E eu queria ler mais algum livro aqui nesse vídeo com vocês, nesse vlog, porque eu acho que eu não vou conseguir terminar Tempo Abstrato. A gente já tá agora no mês de maio, e mês de maio, gente, vai ser um mês que eu preciso me organizar muito bem, porque eu vou viajar no fim do mês agora. Então eu tenho que ter vídeo pronto, só que eu tô meio desanimada. Tem aqueles momentos, não tô reclamando nem nada, tá? Só tô contando pra vocês que me deu uma desanimadinha essa questão do microfone. Acho que eu vou ter que me preparar pra comprar outro microfone, porque não sei se esse aqui vai render muito tempo ainda. Mas ele é um microfone muito bom, tá? Indico muito. Só não sei realmente o que aconteceu. Então, assim, eu tô tentando dar uma organizada na minha vida de leitora. Tenho que pensar o que eu vou ler nesse mês. Eu ainda não li nada nesse mês. A última leitura que eu fiz realmente foi Tempo Abstrato. E a última leitura que eu terminei mesmo em abril foi Santo de Casa, que foi um livro maravilhoso. Eu tava comentando pro Felipe sobre o livro. Cara, que livro incrível, nossa, e o final do livro, meu Deus, mexeu tanto comigo, acho que a história toda mexeu muito comigo de diferentes formas. Eu quero fazer um vídeo falando sobre ela pra Rede Vizinha também, e eu tô na dúvida se eu posto vídeos. Eu não sei muito bem o que eu vou fazer com a minha vida, gente. Eu tô tentando pensar muito bem, porque eu tô com alguns vlogs aí parados, eu tava gravando vlog de leitura, lendo fantasias, e se eu lançar o vídeo, olha só, se eu lançar o vídeo de lidos do mês antes, não faz muito sentido eu fazer o vlog, né? Porque eu vou dar a mesma opinião. Então eu não sei.
mas eu queria que o próximo vídeo que saísse aí de vlog fosse esse aqui que eu tô gravando agora, que eu acho que eu já tô enrolando demais. Acho que eu tô demorando muito pra gravar esse vídeo. O de fantasia eu nem vou falar nada, mas eu vou fazer esse vlog acontecer, porque eu não quero descartar tudo que eu já gravei, porque eu gravei muita coisa pra esse vlog. E eu tenho que me organizar também pra deixar coisas prontas, né, pra quando eu for viajar, pelo menos uns 2 vídeos aqui pro canal prontos, e pra rede vizinha pelo menos uns 5. Seria bom se pudesse mais. Olha, gente, eu tinha que estar me organizando pra ir trabalhar, mas eu tô como? Como que eu tô agora? Na página 128 de Garras. E eu não esperava, eu não achei que eu ia começar o livro agora, nesse mesmo minuto. Não achei que eu ia ler tanto, porque eu sentei aqui e eu comecei a ler e não parei mais, assim. Logo no primeiro capítulo, a protagonista, que é a Diana Decour, não sei se é assim que pronuncia, ela já chega ela já chega botando ordem naquele galinheiro, naquela alcateia, né, porque são lobos. E ela está indo comprar um marido. E o que nós temos aqui, gente? Nada mais, nada menos que uma fantasia, tá? Uma romantasia, acredito eu, com bruxa e lobo, tá? A capa tem uma pegada mais anos 20 aqui, né, uma coisa mais burlesca, né? Eu gostei muito, achei muito bonita a capa, foi uma coisa que me chamou muito a atenção também, só que o livro flui muito também, tá indo muito rápido, não achei que eu ia ler tão rápido, não que eu tenha lido assim exageradamente rápido, mas deu vontade de continuar. Sabe aquela história que a gente senta e fala, vou ler um pouquinho, e quando viu, passou. Quando eu olhei, já tinha passado 100 páginas. E isso é muito difícil de acontecer, porque eu sempre fico cuidando com quantas páginas eu li. E os capítulos aqui também são bem curtinhos. Eu, pra ser bem sincera, não sabia muito bem o que esperar do livro. Eu sabia que é uma história que envolvia magia, lobos, né? Até por ter esses 2 elementos. Aqui tem o lobo e aqui tem a magia dela na capa, né? Mas eu não sabia até que ponto a história ia, e eu tô muito interessada, tá? Eu gostei muito também dos detalhes dentro do livro. A cada início de capítulo a gente tem uma página com detalhes em preto, assim, e as letras em branco, deixa muito bonito. Tem uns detalhes também no meio dos capítulos, assim, pra fazer a separação, sabe? Que eu achei muito bonito também. E tá fluindo muito, gente. Acho que até a noite eu vou ter lido muito mais, e de repente eu termino esse livro ainda hoje. Porque eu tô bem empolgada, bem envolvida pela história, tô gostando bastante da protagonista, tá, da Diana, da personalidade dela, tô muito interessada em saber o que vai acontecer aqui. Logo que eu peguei o livro pra ler, eu fui ler essa parte aqui antes, que é exatamente o primeiro capítulo, a primeira frase que tem na história, porque essa parte aqui é exatamente como começa a história, sabe? E eu fiquei, meu Deus, vai ser muito bom. E eu só parei aqui pra fazer uma atualização pra vocês, porque eu fiquei com medo de ler o livro inteiro e não ter um cortezinho meu dando uma opinião sobre o livro aqui, sobre o que eu tô achando antes de terminar. Então tá aqui pra vocês que nem foi, né, com Santos de Casa. Que eu li o livro inteiro, praticamente nem apareci aqui lendo. Eu queria aparecer lendo com vocês aqui Garras. Mas também depois de agora não prometo mais nada. Pode ser que no próximo take aí eu tenha até terminado de ler. Gente, hoje tá um dia aqui super pra ler. E é isso que eu pretendo fazer. Tá assim meio nubladinho, bem nublado na verdade, não tem sol. Acho que vai chover mais tarde, então é o que eu vou fazer hoje. E Garras é o livro que eu vou terminar de ler. Eu comecei a ler Garras anteontem, quando eu atualizei o vlog aqui com vocês. E agora eu tô na página 290, indo pro capítulo 20. Falta só isso aqui pra terminar, bem rapidinho, menos de 100 páginas estão faltando. E assim, gente, que delícia de livro. Muito obrigada pra quem me indicou. Meu Deus, quem falou que eu ia gostar? Por favor, toma um abraço. Ó, beijo pra ti. Eu amei. Eu tô gostando muito do livro. Ele tem uma pegada... Gente, nos últimos capítulos aqui, a gente teve cena hot. Meu Deus do céu. Meu Deus, eu não sabia que ia ter essa pegada também assim, mas foi muito bom. Mas eu gostei. A gente tem aqui um casamento de conveniência entre uma bruxa e um lobisomem, tá? Começa por aí. Porque essa bruxa, ela tá envolvida ali numa maldição. Ela é ali uma bruxa da alta sociedade e desde que ela nasceu, ela tá fadada a um determinado destino. E esse casamento aí pode ajudar ela a evitar esse destino, porque ela é muito articulada, gente. A Diana, ela é sensacional, ela entra na sala, assim, no ambiente, todo mundo olha pra ela. Eu queria ser tão poderosa quanto ela. E assim, gente, eu tô amando a interação dos personagens. Eu tava dando uma olhada aqui nos capítulos anteriores, eu acho que era pela página 80 e alguma coisa, que tinha ela falando um negócio muito legal pra uma pessoa. Eu falei, caramba, essa mulher sabe o que ela tá fazendo, ela sabe o que ela tá falando. Ela é braba demais. Então agora a gente vai sentar, vai terminar de ler, porque essa aqui vai ser a minha primeira leitura aí do mês de maio. Então esse vídeo tá uma grande confusão, gente. Temos leituras de maio, temos leituras de abril,
E o que importa é que temos leituras boas, porque nesse vlog tá tendo muito livro bom. Santo de Casa, meu Deus, puta merda, muito bom. Balela, nem se fala, e a gente tem histórias aqui de gêneros completamente diferentes, né? Então tem fantasia, tem romance, tem drama, uma coisa assim, gente, totalmente diferente uma da outra, então tem indicação pra vocês. Indicação de livro bom tem. Vamos terminar então de ler Garras. Eu tô totalmente viciada em livros de fantasia, com lobisomens, tô totalmente viciada. Full Shift me deixou muito viciada, muito mesmo. E ainda bem, porque vai ter lançamento da Lu também, que é uma autora brasileira. A Lu, minha amiga, adoro ela, inclusive tô ansiosíssima pra ler Férias em Campo, que também é um livro com lobisomens. Tô animada. Tá vindo aí, graças a Deus. E eu não sei se eu falei, gente, mas eu acho que esse aqui é um livro mais adulto, tá? Que pessoas adultas vão se identificar mais com as temáticas, até porque o livro tem cenas picantes, né? Mas não só por isso, pela temática mesmo que o livro tem ali, do questão do casamento, que apesar de ter a magia, ter néfilins, ter vampiros, ter tudo aqui, fadas, enfim, ele tem essa pegada mais adulta, pelo menos do meu ponto de vista, ele tem uma pegada, assim, de temáticas mais adultas. Falta só isso aqui pra eu terminar de ler, mas eu não quero acabar. Eu não quero acabar. Terminei agorinha de ler Garras. E que livro divertido, gente. O final foi uma delicinha. O livro todo é muito divertido. Gostei bastante. Ainda bem que eu li. Ainda bem que teve promoção, porque se não tivesse, acho que eu não teria lido ele agora. E acho que eu li esse livro na hora certa, porque eu tô, assim, alimentando a minha vontade de ler livros com lobos, com lobisomens. Faz o quê? Acho que 1 horinha por aí que eu terminei de ler o livro, porque agora, nesse meio do caminho, eu fiquei gravando um vídeo falando sobre as leituras de abril. E eu tava sentada falando um pouco sobre Santo de Casa pra vocês no vlog, no vídeo, e, cara, eu fiquei totalmente impactada pelo livro também, é outro livro que eu não consigo parar de pensar nele. Eu tava pensando também em tentar continuar a ler mais um pouquinho de Tempo Abstrato, mas não sei se vai rolar, não sei se eu tô no momento certo pra ler, porque eu tô ficando realmente um pouco confusa enquanto eu leio, sabe? Mas acho que lemos bastante nesse vídeo, né? Foram 3 leituras concluídas e 3 ótimas leituras, gente. Eu não sei quando é que vai sair esse vídeo, mas eu espero que saia logo, porque eu tô querendo postar ele. Eu tô curiosa pra saber o que vocês vão achar. E se vocês gostarem desse vídeo, a gente pode fazer mais vídeos como esse, porque eu tô adorando fazer essas mini maratonas. Adorei fazer esse vídeo. Além do mais, porque eu li muita coisa boa, muito livro que eu gostei de ler. E se vocês quiserem, podem me deixar aí nos comentários sugestões de outros livros nacionais pra eu ler em outros vlogs, tá? Esse então, gente, é o nosso vídeo de hoje. Ficam aí 3 recomendações de romance, de fantasia e de drama pra vocês. Um drama mais familiar, assim, mais reflexivo. Espero mesmo que vocês tenham gostado do vídeo. Não esqueçam de deixar a curtida de vocês se gostaram, de se inscrever no canal, de hypar esse vídeo se vocês puderem. E acho que era isso então, gente. Vamos ler mais livros nacionais. Eu tô tentando cada vez mais ler mais livros nacionais. E é isso aí. Muito obrigada por terem chegado até aqui. Espero muito que vocês tenham gostado. Amei esse livro. E a gente se vê então, gente, no próximo vídeo do CriaLT. Tchau, tchau!